Colossenses 3, de 18 a 21. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, estão nos dando a alegria da sua presença, gostaríamos de informar que nós expomos as Escrituras por sequência e em livros inteiros. E nós já estamos expondo há algum tempo, desde o período do isolamento, essa epístola. E estamos agora no capítulo 3, a partir do verso 18, que vai tratar dos deveres particulares dos cristãos, né? Ele havia falado dos seus deveres gerais a partir do capítulo 3, a partir do verso 1 do capítulo 3, que dizia respeito a todos os crentes, e embora sejam deveres que são de todos os homens, mas que apenas aqueles que estão em Cristo podem de fato cumpri-los de maneira satisfatória. Mas a partir de agora ele vai tratar de o que nós chamamos de deveres particulares, né? Ele vai tratar de deveres que estão ligados aos papéis, ao papel particular de cada um, seja na família ou na sociedade. Então, assim diz a palavra do Senhor: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer e glorificar o Teu nome, pela Tua graça que nos tem acompanhado até aqui neste culto. Louvado seja o Teu nome pela Tua presença, Senhor. E agora chegamos a este momento quando o Senhor fala e nós escutamos. Quando nós ouvimos a Tua santa e bendita palavra, o Teu evangelho eterno, como ressaltou o nosso irmão presbítero Felipe em sua oração. Queremos te pedir um coração capaz de compreender o que Tu vais nos dizer. Que Tu fales ao coração de cada um segundo a sua necessidade. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo se dirija a grupos específicos quando ele está falando de deveres cristãos. É mais ainda interessante porque no final desta epístola, que pelo menos na minha Bíblia a gente nem precisa virar a página para averiguar, no capítulo 4, ele recomenda, a partir do versículo 16, que eles leiam toda aquela epístola na igreja. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Havia uma igreja próxima da cidade de Colossos, numa cidade vizinha chamada Laodiceia, que é mencionada lá em Apocalipse, já há muito tempo depois desse escrito de Paulo aos Colossenses. Ele escreveu uma epístola a Laodiceia, mas nós não temos dela, e embora fosse uma epístola de um apóstolo, não aprove ao Senhor que ela ficasse e fosse incluída no cânon sagrado. Mas o ponto que eu quero ressaltar já de início é esta. Havia uma ordem apostólica, autoritativa, que deveria ser obedecida, a saber que os crentes colossenses lessem toda a epístola na igreja. Então, isto mostra um hábito que, de fato, ocorria nas assembleias solenes. Como nós fazemos aqui, a igreja, em muitos momentos, se dedicava à exclusiva leitura. Por isso, lá em Apocalipse, capítulo 1, a palavra de Deus diz, no verso 3, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. No original temos uma tradução um pouco diferente. Aquele que lê está no singular no original. Bem-aventurado aquele que lê, possivelmente o pastor ou presbítero lia a epístola, e bem-aventurados aqueles que ouvem. Isso aponta para o costume que a igreja tinha de ler a Escritura. Isto é importante, primeiro, como uma informação, vamos dizer, entre parênteses, parentética, para mostrar que no culto a igreja também se dedicava a ler as Escrituras. A leitura das Escrituras é parte essencial do culto, é um elemento do culto.
Segundo lugar, é também importante lembrarmos que, embora Paulo fale de deveres particulares, todos deveriam ouvir. Ora, nem todos aqui são casados, nem todos são maridos, nem todas as mulheres são esposas. Nem todos são filhos e nem todos são pais. Mas nós temos aqui maridos e esposas, filhos e pais. E por que todos precisam ouvir? Porque um dia aqueles que não são pais podem sê-lo um dia. Mas em segundo lugar, porque a palavra de Deus também nos diz, já havia nos dito no versículo 16, que a palavra de Cristo deve habitar em nós ricamente. Isto significa que nós devemos saber não apenas acerca dos nossos deveres particulares, aqueles que nos envolvem pessoalmente, mas dos deveres dos nossos irmãos. Pois como nos instruiremos e aconselharemos mutuamente? Então, é preciso que eu saiba, mesmo que eu seja solteiro, como deve se comportar uma esposa e um marido, até para que nós possamos nos supervisionar uns aos outros e orar uns pelos outros, certo? Então, por isso, esses deveres são tão importantes, e ainda que você não vá ser contemplado naquilo que vamos falar, você certamente, como uma pessoa que um dia pretende casar, vai ter aqui conselhos sobre como deve se portar uma família, e você eventualmente pode ajudar irmãos que estão em dificuldade nessa área. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre como nós vivenciamos a nossa união com Cristo na nossa vida em família. Mais especificamente, nós devemos nos lembrar que no parágrafo anterior, o apóstolo Paulo havia dito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo, como nós vimos nas semanas anteriores, ela deve habitar em nós permanentemente, abundantemente, isto é, invadindo todas as áreas da nossa vida, e coletivamente. E como é que ela habita em nós? Paulo diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Está tudo no verso 16 e 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Deus, em nome de Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai. Essa última palavra é importante para o que vamos tratar aqui sobre sobre os nossos deveres familiares. Porque, primeiramente, o apóstolo Paulo está mostrando como é que a palavra de Cristo habita em nós abundantemente, estendendo as aplicações dessa habitação da palavra à nossa vida no lar. A palavra tem que ditar, tem que dirigir a forma como eu me comporto enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto filho, enquanto patrão ou empregado, que ele vai tratar nos versículos posteriores e veremos em mensagens posteriores. Então, é isso que significa a palavra de Cristo habitar abundantemente. A palavra de Cristo não está circunscrita ao momento de culto. É claro que o momento de culto é importante, nós vimos que a adoração comunitária é fundamental para que a palavra de Cristo habite em nós, mas aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós lemos no domingo, no dia do Senhor, nesse culto solene, precisa irradiar para a nossa semana, para a nossa vida chamada comum, pois não há na vida cristã uma separação, uma dicotomia entre sagrado e profano. Ou seja, crente, o culto que estamos realizando aqui, quando você amanhã for para o seu trabalho, você tem que continuá-lo. A liturgia que nós praticamos aqui, seguimos aqui, tem o objetivo de direcionar a sua liturgia cultural, a sua liturgia diária, na forma como você se comporta em casa, na forma como você se conduz no trabalho, na forma como você vive em sociedade. Porque tudo o que você faz para Deus é culto. Existe o culto da vida. Nós temos esse culto solene e nós precisamos, na segunda-feira, refletir aquilo que cantamos com os nossos lábios e que ouvimos também da palavra de Deus. Assim, então, o apóstolo Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós falamos que não basta usar o nome de Jesus como uma varinha de condão, mas esse fazer e falar em nome de Jesus significa fazer na autoridade de Jesus,
em concordância com a sua palavra, com o seu espírito. E aí Paulo então vai demonstrar como isso se manifesta na vida em família. E ele se dirige primeiramente às mulheres. Mas antes disso, eu queria lembrar que o que Paulo vai falar aqui, para o mundo, é extremamente antiquado e ultrapassado. O mundo hoje, ele desconsidera, ele despreza a família chamada tradicional, a família bíblica. Há muito tempo a família tem sofrido ataques, não é de hoje. E nós queríamos, então, começar pensando nesse texto, pensando um pouco, lembrando rapidamente o que o mundo contemporâneo pensa da família tradicional. Houve um escritor que foi conhecido como Marquês de Sade. Marquês de Sade tem seu nome ligado à palavra sadismo, que define a perversão sexual, que tem prazer na dor física e até na dor moral do parceiro sexual. O Marquês de Sade viveu ali por volta do século XIX. E ele foi um transgressor, inclusive ficou muito tempo na prisão. Ele era adepto do ateísmo e ele era caracterizado por fazer apologia ao crime. E na prisão ele compôs muitos escritos. Ele era também dramaturgo, né, poeta, e ele era um dos principais autores chamados de libertinos. De modo que, em suas obras, como uma espécie de livre pensador, ele se usava do grotesco para tecer as suas críticas morais à sociedade urbana. E em várias obras ele trouxe, essas obras eram obras que tinham um cunho erótico, de violência. E é interessante que, embora ele fosse um transgressor na sua época, muita coisa do que ele falou a sociedade hoje vive. E uma declaração do Marquês de Sade sobre o casamento é a seguinte: o horror do casamento, ele chamava o casamento de horror do casamento. Para o Marquês de Sade, o casamento era o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para o seu próprio desconforto e degradação. Mas ele não está sozinho nisso. Karl Marx e Engels atacavam também a família tradicional, pois diziam que ela é a raiz de toda a opressão. É só você ler, já tem isso disponível na internet, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que foi publicado póstumamente após a morte de Marx, foi publicado por Engels, o seu companheiro. Não vou entrar nos méritos disso, mas desde esse momento e muito antes, a família vem sendo atacada. Helen Rowland, uma jornalista americana e feminista radical, disse o seguinte: quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que não estão se desentendendo, mas sim de que estão começando finalmente a compreender um ao outro. Divórcio, então, é uma beleza para Helen Rowland. Meus irmãos, se nós formos honestos, nós admitiremos que, imperceptivelmente e aos poucos, esta visão tem ganhado normalidade, mesmo entre cristãos, subvertendo os papéis no casamento e na família. E muitos casais, mesmo cristãos sinceros, falam com muita frequência em divórcio, de maneira prematura e pelos mais insignificantes conflitos. E é consenso geral, mesmo entre aqueles que festejam o fato, que a família tradicional está falindo. Por isso, nunca foi tão necessário rever a visão bíblica dos papéis no casamento em nossos dias. E o que Paulo vai falar é óbvio, chocante, chega a ser considerado criminoso pela sociedade contemporânea que despreza na prática a família. Por isso, nós precisamos sempre trazer à memória os princípios bíblicos sobre a família, como ela funciona, como ela deve funcionar. E aí nós temos que escolher entre o que a sociedade contemporânea fala, ou a sociedade, o mundo de modo geral fala, e aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra qual deve ser o papel das mulheres e qual o papel dos maridos, e é sobre isso especificamente que nesta noite eu quero tratar. Mas eu queria, então,
deixar claro o seguinte: porque o apóstolo Paulo, então adentremos o texto começando com uma pergunta, no verso 18, verso 19, porque o apóstolo Paulo não diz para que as mulheres amem seu marido, apenas para os maridos amarem sua mulher. Isso quer dizer que só o marido deve amar? Porque ele diz: mulheres sede submissas e maridos amai vossa mulher. Essa pergunta se reveste de importância, sobretudo porque em quase todos os escritos bíblicos em que se fala do papel da mulher, se destaca a submissão e não o amor. Você vai olhar isso no capítulo 5 de Efésios, e você pode até deixar aberto lá, porque nós estaremos consultando também esse texto, pois ele é paralelo e lança luz sobre o texto de Colossenses. Lembremos-nos que são epístolas gêmeas. E você pode também ler o que está escrito em 1 de Pedro capítulo 3, deixar aberto lá. Já vou deixar aberto aqui na minha Bíblia. Mas o ponto é que se você olhar essas três passagens, citando essas três passagens, você verá que nos três casos o que se destaca é que as mulheres sejam submissas. E o que se destaca em Efésios e Colossenses é que os maridos amem sua mulher. Por quê? Por que não se destaca que a mulher deve amar o próprio marido? O ponto que deve ser considerado é o seguinte: o apóstolo Paulo aqui não está esgotando todas as questões relacionadas ao casamento, mas ele está se atendo a pontos que são cruciais e que são, vamos dizer assim, por assim dizer, nevrálgicos, sensíveis do casamento. E ele está, na verdade não ele, mas a Escritura de um modo geral, ela aponta para questões que são mais problemáticas, tanto no papel da mulher como no papel do homem. De modo que quando a Escritura nos ordena alguma coisa, dizem os estudiosos que a teologia que é elaborada pelos apóstolos, que na verdade é revelação, mas vamos colocar assim, a teologia dos apóstolos é uma teologia de tarefa. Eles escrevem para uma comunidade específica, com objetivos específicos. Essa comunidade tem problemas específicos. É por isso que, por exemplo, em Efésios 5, Paulo é mais extenso do que aqui em Colossenses. Ele usa vários versículos para descrever o papel das mulheres e mais versículos ainda para descrever o papel dos homens. Já em 1 de Pedro, Paulo se estende mais quando fala às mulheres, e para os homens ele usa um versículo, porque cada público é diferente. Mas quando nós vemos que todos os textos tratados que tratam dos papéis, eles enfatizam a submissão feminina e o amor masculino, isto significa para nós que estes são os pontos, em geral, mais problemáticos do casamento. Ou seja, a coisa mais difícil para a mulher, a coisa mais problemática, mais sensível para a mulher é ser submissa. E a coisa mais difícil para o homem é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, com o modelo de Cristo. Então Paulo vai na raiz. E por que isto, meus queridos? Quando ele diz: esposas sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Por quê? Porque a mulher tem uma inclinação natural, por causa da queda, de insurgir-se contra a autoridade do seu marido. E o homem, por causa da mesma queda, tem uma tendência natural de tratar a mulher com grosseria, com amargura, de tentar prevalecer pela sua força, de tentar se impor tiranicamente sobre ela. Então é por isso que a palavra de Deus está trazendo um dever que vai de encontro àquilo que é a inclinação mais comum de cada um deles. E por que essa inclinação existe? Por causa do que ocorreu no Éden. E se você quiser, você pode abrir lá no capítulo 3 de Gênesis. Desde o capítulo 2, verso 18, o Senhor Deus olha para o homem, o macho, e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E essa expressão auxiliadora idônea, ela é repetida 2 vezes no texto. Primeiro, como uma resolução do Senhor. Segundo, como uma constatação e um lamento do homem. Eu estou aqui rapidamente comentando o texto de Gênesis 2 e 3, e você pode manter a sua Bíblia aberta aí, nesse ponto, enquanto eu comento, para você conferir
como os bereanos, a Escritura, né? Se é de fato como eu estou falando. E quando o Senhor diz, eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ele usa duas palavras que tanto apontam para a estrutura da mulher enquanto fêmea, como para a sua direção. Lembremos-nos, nós que estamos estudando Cosmovisão, às quartas-feiras, ainda vamos tocar nesse ponto, mas a gente já estudou isso no passado. Deus fez todas as coisas com uma estrutura e com uma direção. Deus fez as coisas com uma estrutura de modo que cada coisa criada pudesse cumprir a função para a qual Ele a criou. E Deus estabeleceu uma direção. As suas leis estabelecem a direção como a criação deve se comportar. Então, quando Ele criou o homem, o macho, Ele o criou para liderar, para proteger, para prover para o seu lar, para dirigir o seu lar, protegendo, provendo, amando, servindo. E quando Ele criou a mulher, Ele a criou para ser uma auxiliadora idônea. E a ideia da palavra auxiliadora é a ideia de amparo, de suporte. E a palavra idônea traz a ideia de alguém que é correspondente e complementar. É mais ou menos como o plugue e a tomada. É alguém diferente, mas que se encaixa com ele. Esse é o sentido da palavra idônea. Ou seja, ela não é igual a ele. Para se encaixar, para complementar, ela tem que ser diferente. Mas essa diferença não é feita para dividir, para disputar, mas para multiplicar. Então, quando Ele fez a mulher, Ele fez com características específicas e o homem também. Porque Ele fez o homem para liderar, porque Ele fez o homem para tomar a frente, é que o homem foi feito convexo e a mulher foi feita côncava fisicamente. Eu estou usando uma palavra mais polida aqui, depois você vai constar no dicionário o que é côncavo e convexo. Você vai me entender. Mas quem já entende, vai entender o que eu estou dizendo. O homem é convexo, a mulher é côncava. E o convexo e o côncavo se encaixam, como dizia o poeta, né? Então, o ponto é que o pecado entrou no mundo e alterou a direção. O pecado não está na estrutura. Nunca esteve. O pecado é um parasita que se aproveita de algo bom e o perverte, mudando a direção. Satanás entrou na jogada, no capítulo 3, a serpente, o que ela faz? O que ela faz para mudar a direção, a fim de trazer destruição para a estrutura? Ela chega primeiro para a mulher. Por que não chega para o homem? Porque a serpente é o primeiro passo dela, primeira tentação dela é inverter os papéis. Ela não vai com cabeça. Ela já quer que a mulher tome a frente, tome a dianteira, tome a liderança, que ela tome decisões. Ela poderia chegar para o homem. Nós sabemos que o homem estava lá. Ele estava lá quando a serpente fez tudo isso. Não sei se ele exatamente ouviu, mas ele viu a aproximação. Com certeza. Porque diz que a mulher deu o fruto ao homem, no hebraico está assim, que estava com ela. Nossa tradução em português não nos permite ver isso. Mas a gente já discutiu isso quando a gente expôs Gênesis. Mas o ponto é que a serpente chega para a mulher. E quando diz que a serpente fala a mulher, há uma dupla inversão. Primeiro Deus disse que o homem devia dominar os animais. E agora um animal está dizendo para o homem o que ele vai fazer. Apesar de que Satanás estava incorporado naquela serpente. Segundo, o homem deveria liderar, e agora a mulher é que está tomando a dianteira. A mulher recebeu a visita, a mulher conversa com a visita, a mulher toma a decisão em relação a tudo que tinha que acontecer na família. E o que ela faz ainda? Ela ordena ao marido, ela dá o fruto para o marido, e o marido come. Veja qual é a palavra de juízo de Deus sobre Adão no capítulo 3, verso 17. O que é que Deus condena? Ele diz, visto que isto fizeste. Ele não diz, visto que ouviste a voz da serpente, ele diz, visto que ouviste a voz da tua mulher. E a palavra ouvir ali tem um sentido de obedecer. Você obedeceu sua mulher, maldita é a terra por tua causa. E para a mulher, Deus disse assim, olha, de agora em diante a tua maternidade será dolorosa. E o teu desejo será para o teu marido. Isso será uma consequência do teu pecado. E nós já discutimos essa tradução, para o teu marido. Nós falamos que a melhor tradução é, o teu desejo será contra o teu marido. A mesma fraseologia é usada no capítulo 4, verso 7, você pode conferir. Falando para Caim sobre o desejo do pecado, ele diz, o seu desejo será contra ti. A mesma preposição hebraica é usada lá. Então, com todo respeito ao tradutor, que era um estudioso e que conhecia de hebraico bem melhor que eu, ele só cometeu um erro nesse ponto, possivelmente.
Então, o teu desejo será contra o teu marido. O que ele está dizendo é agora que o pecado habita no seu coração, você nunca vai se sentir confortável em ser submissa a ele, em se submeter à autoridade dele. Ele te governará, e a palavra governo aí não é mais aquele governo que Deus criou no início, perfeito, mas a ideia de tirania. Ele vai prevalecer sobre você, pela força e pela tirania. E aí está instalada a guerra do sexo. Você quer a origem do machismo e do feminismo? Está aí em Gênesis 3, verso 16. Está lá. Tanto o machismo como o feminismo. E quando a palavra de Deus, então, voltando a Colossenses, diz: esposas, sede submissas ao vosso marido, ela está indo contra, minhas irmãs, uma inclinação natural da mulher como pecadora, de não aceitar a autoridade do seu marido. E eu acho que é muito claro para vocês, não é, irmãs? Porque o movimento feminista está conquistando o mundo. E o movimento feminista diz não ao patriarcado. O patriarcado hoje é sinônimo de opressão. Quando a palavra de Deus estabelece um modelo patriarcal de família, embora haja um patriarcado pagão, que sem dúvida é deplorável e deve ser condenado, mas o modelo de família cristã é patriarcal. E é por isso que a palavra de Deus diz: mulheres sejam submissas. Por isso ela repete isso. E eu sei que isso dói. Dói mesmo. Porque o mundo diz que você tem que ser livre e independente do seu marido. Você não pode depender do seu marido para nada. Tem pais falando, tem pais ensinando seus filhos dessa maneira. Minha filha, você tem que trabalhar, porque você não pode depender de homem nenhum. Deixa eu falar um segredo para você. Eu vou falar para vocês não, mulher, vou falar para os homens. Homens, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós dependemos das mulheres. A dependência é mútua, irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no mesmo texto em que Paulo ensina a submissão da mulher, inclusive em seus papéis na igreja, no capítulo 11 de 1 Coríntios, o mesmo texto, no mesmo parágrafo, em que você vê o apóstolo Paulo dizendo no verso 3, quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. No mesmo texto ele diz, observe no verso 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem. Então, mulheres, vocês são independentes? Segundo a palavra de Deus diz, se você está no Senhor, não. Mas, olha o que ele diz depois. Nem o homem é independente da mulher. O homem depende da mulher. Aliás, a mulher é criada num contexto de dependência do homem. Quando Jesus diz, não é bom que o homem esteja só, ele está dizendo, ele não é competente, o macho sozinho não é competente para cumprir o meu propósito. Ele precisa de um suporte, ele precisa de um auxílio. E a palavra auxiliadora é a mesma palavra utilizada nos salmos e nos profetas para descrever Deus como o auxílio, o socorro, o amparo do homem. Quando o salmista diz no Salmo 42, versos 5 e 11, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele está usando o mesmo termo que se usa em Gênesis 2, 18. O próprio homem tem um sentimento de solidão. Quando ele vê o macho e a fêmea de cada animal, diz que para o homem não se achava uma auxiliadora, um suporte. Isto significa dependente. E Paulo ainda continua dizendo lá, porque assim como a mulher proveio do homem na criação, assim o homem provém da mulher. Ora, como que eu venho ao mundo? Onde que eu passo os meus primeiros 9 meses aquecido, alimentado? Por quem eu sou amamentado? Eu dependo da mulher. E quando eu caso, eu dependo da minha esposa, ainda que ela não trabalhe fora. E não é esse o caso, os irmãos sabem. Não é esta a minha contenção, eu nem poderia, seria incoerente, minha esposa trabalha fora. Mas o ponto aqui é, eu dependo da minha esposa para administrar o interior do meu lar, porque sim, essa é uma tarefa da mulher, administrar o lar. Então,
quando a palavra de Deus aqui coloca mulheres sede submissas a vosso próprio marido, ela está resgatando a posição da mulher, a posição onde a mulher mais reflete a imagem de Deus, é em sua posição de auxiliadora. A palavra de Deus diz, assim a ti se entrega o desamparado, tu és o amparo do fraco. Essa palavra é a mesma usada para a mulher como auxiliadora. Nós homens somos fracos se não houver mulheres, se não houvesse mulheres no mundo, nós não podemos. Mas o homem tem pouco problema com isso. Por isso que ele está falando para as mulheres. Você já viu algum homem maravilha numa ilha onde só tem homens e não precisa de mulher lá, e que um ovo faz nascer um... Não. Porque isso não é um problema para o homem. Esse é um problema especificamente feminino. Por isso a palavra de Deus diz, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Mas eu queria falar o que não significa ser submissa. Submissão não significa que você é inferior ao seu marido em dignidade ou valor. A questão de submissão é meramente funcional, minhas irmãs. Todo grupo precisa de um líder. E sendo a família um grupo natural, criado por Deus, a sua cadeia de comando é natural. Ela já vem com a cadeia de comando já de fábrica. É diferente quando a gente elege um vereador, ou um prefeito, ou um governador, ou presidente. Não é por eleição. É natural. Então, na cadeia de comando da família, o papel natural de líder cabe ao homem. Mas não significa que ela é inferior. Não significa... Porque, veja, Cristo é igual ao Pai. O que Paulo fala em 1 Coríntios 11... Quero que saibais, eu mostrei, a partir do verso 3, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Espera aí, Cristo não é Deus? Cristo é inferior ao Pai em dignidade, em glória, em divindade, em imutabilidade, em soberania? Não. Ele é igual a Deus, ele é Deus. E aí a doutrina da Trindade, veja como doutrina é importante. O problema é que as pessoas estudam doutrina e não sabem associar. Mas a doutrina não serve para nada. Serve. Vamos pensar na Trindade e vamos pensar na dupla natureza de Cristo. Cristo é igual ao Pai. Mas sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Está lá em Filipenses 2, se você quiser conferir, a partir do verso 5. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, essa é a palavra lá. Sendo Deus, ele se fez homem, continuou sendo Deus, e agora ele tem duas naturezas, uma pessoa, o que a gente chama de união hipostática das duas naturezas de Cristo. Ao mesmo homem é também Deus, mas segundo sua humanidade, ele se fez inferior ao Pai, para cumprir o propósito de salvar um povo para si mesmo. Por amor a nós, ele se fez escravo. E ele não foi só servo do Pai. Não, essa não é a coisa mais extraordinária. A coisa mais extraordinária é que Cristo se fez nosso servo. O que ele fez lá em João 13, você sabe? Você que lê a Bíblia aí sabe. Em João 13, ele pegou e fez o quê? Ele lavou os pés aos apóstolos. O que é que esse serviço era? O serviço do escravo mais ralé da casa. Não era qualquer escravo que fazia. Era o escravo mais baixo. Ele pegou um avental, ele se abaixou. Veja, Deus em carne se abaixando e servindo a criatura. Esse é o padrão, mulheres. Por isso ele diz, sede submissas ao vosso marido, como convém no Senhor. O Senhor é o nosso modelo. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele é igual ao Pai. Mas para a obra redentora, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E mesmo quando havia um certo sentimento de recuo, porque sua natureza humana, diante da sensação de que ia ser separado do Pai,
ia beber o cálice da ira do pai, sofrer o desagrado do pai. Ele disse: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, meus irmãos, Cristo não é inferior ao Pai, mas Ele se fez carne e obedeceu ao Pai para a nossa salvação. Isso a gente chama em teologia de trindade econômica. Depois você pesquisa aí, não vamos falar sobre isso. Por isso que é importante, quando a gente estuda a doutrina, você se fazer presente. A economia da trindade, para que Deus nos salvasse, Ele precisava se fazer carne, e o Filho tem essa função específica. Voltando então aqui, ser submissa não significa que você é inferior em dignidade. Segundo, não significa que você não possa expressar a sua opinião ou seus sentimentos. Ora, ser submissa não é ficar calada. Não. Não é para você não expressar nada do que você pensa. Pelo contrário, como auxiliadora, você precisa ajudar seu esposo nas decisões. Você precisa participar. Não é só um direito, é um dever. Às vezes, os maridos tomam decisões equivocadas, tresloucadas, e nada como uma esposa sábia para colocá-lo nos eixos. Então, você precisa expressar a sua opinião. Isso não quer dizer que você está sendo insubmissa. Ok? Isso é importante. Então, ser submissa não é que você não pode expressar suas opiniões, seus sentimentos. É por isso que Deus fez você com mais capacidade, com mais loquacidade. Você fala mais que o homem. É claro que existem os temperamentos, né? Mas em geral a mulher fala mais que o homem. Muitas vezes mais. Quando o homem fala algumas centenas, a mulher fala alguns milhares de palavras. E mulheres conseguem conversar e se ouvir e falar ao mesmo tempo. E a gente, quando fica no meio de mulher, a gente fica doido. Elas estão ouvindo, elas estão se ouvindo, porque eu não estou ouvindo ninguém. Por quê? Porque você foi feita para dar opinião mesmo. Agora, lembre-se, o seu pecado mudou a direção. Então, às vezes, você dá opinião demais. Entendeu? Às vezes fala demais. Então, você precisa tratar disso. Não significa, em terceiro lugar, que você não participa, portanto, das decisões. Maridos, toda decisão importante da família precisa passar pela sua esposa. Sua esposa precisa saber quanto você ganha. Ela precisa saber como é que estão as finanças, ela precisa saber e ela precisa ser consultada quando você toma uma decisão. Você não pode sair fazendo e acontecendo, não. Você deve satisfações a ela. Então, o que significa submissão? Significa deixar com o marido a liderança do lar. Deixá-lo conduzir, não tomar a frente. Deixá-lo pastorear o seu lar, dirigindo as discussões, motivando o seu lar no serviço do Senhor. Submissão, em segundo lugar, significa respeitar o marido e honrá-lo como seu líder. A mulher não deve se insurgir contra a autoridade do marido, nem deve desonrá-lo, distratando. Muitas mulheres distratam o marido na frente dos filhos. Distratam o marido, às vezes, em público. Expõem, às vezes, o marido ao ridículo. Não. Seja firme. Eu me lembro do Dr. Martin Lloyd Jones, no seu comentário aos Efésios, falar que ele visitou uma mulher que, obviamente, que de maneira clara, flagrantemente, era mais competente, mais inteligente do que o seu esposo. E ele visitando essa senhora, na conversa, ela conversando, ele verificava como ela era muito mais competente. Mas sempre que ela falava uma coisa, ela dava um jeito de jogar a honra para o esposo e de chamar o esposo para discussão. Olha, não é, meu amor, você não é assim que você pensa, o que você acha disso? E ela então puxava o marido para a conversa. O Dr. Martin Lloyd Jones percebeu, e ele, quando saiu da visita, a mulher o levou até a porta e ele disse: quem é o cabeça desse lar? Ela falou: é o meu esposo. E ele perguntou: quem decidiu isso? Ela falou: eu. Então, é isso, esposa. Você precisa tomar essa decisão. Que o seu marido seja cabeça. E você precisa, sabe aquela coisa de levantar a bola no escanteio para que ele cabeceie? Você fez tudo, deixou a bola lá perto do gol, mas deixa ele fazer. Dê honra ao seu esposo.
É isso que significa ser submissa. E em terceiro lugar, significa deixar com o marido o voto de Minerva. Você já manifestou sua opinião, você já disse o que pensa, mas o teimoso, né? Desculpe, maridos, o jumento não quer dar ouvido, deixa o rapaz tomar a decisão. O voto de Minerva é dele. E ore. Ore para que a coisa dê certo. Mas o voto de Minerva é dele. No empate, o voto de Minerva é dele. Então, você tem que se submeter por quê? Porque este é o comportamento apropriado da mulher em virtude do seu papel de auxiliadora. É como convém, isto é, a submissão é a atitude apropriada. Quando ele diz como convém no Senhor, ele está dizendo, é a atitude apropriada à sua função. Qualquer outro comportamento é desonroso para a mulher. É como se ela desonrasse a própria cabeça. Você deve ser submissa porque este comportamento também demonstra submissão a Cristo, como convém no Senhor. Na verdade, em Efésios ele diz, mulheres, sede submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então você tem devoção por Cristo? Você ama a Cristo? Cristo é o teu Senhor? Veja, o senhorio dele é representado pelas autoridades que ele colocou na sua vida. Então, se você ama a Cristo, você deve, então, demonstrar isso na sua submissão. Quando o apóstolo, portanto, acrescenta no Senhor, ele está indicando que o fator motivador da sua submissão não é o comportamento do seu marido. Eu sei, às vezes ele não merece essa submissão. E alguns mais do que outros. Mas o comportamento do seu marido não é o fator motivador da sua submissão. Qual é o fator motivador? A sua fidelidade e devoção ao Senhor. A Cristo, seu Senhor. Mas quando ele diz também como convém no Senhor, ele está estabelecendo os limites da sua submissão. Porque ele está dizendo que aquilo que não convém no Senhor, isso não obriga, você não está obrigado a obedecer. A submissão tem seus limites. Veja, os seus limites não é só opinião, não é aquilo que você acha justo. Não. Mas a ideia é, se o seu esposo, por exemplo, quer lhe forçar a algo que é claramente contrário à palavra de Deus, se, por exemplo, ele quiser forçar você a mentir para ele se livrar de alguma falcatrua que ele realizou, você não deve se submeter a isso. Se o seu esposo quer lhe submeter a uma violência física, você não tem que se submeter a isto. Ok? Abuso de autoridade não é só pecado, é crime. Então você não deve ser conivente com seu marido nos crimes que ele comete. Se isso acontecer. Você não deve aceitar qualquer proposta que, em aceitando, você vá praticar um pecado, claro. Não é aquilo que você acha justo, ou aquilo que é injusto para você. Não é isso. Mas a sua submissão tem este limite. Cristo, portanto, é o padrão e a motivação da submissão. Por isso a submissão é voluntária e não imposta pelo marido. Mas eu quero então passar ao papel dos maridos. E ele é muito curto aqui, mas há muita coisa. Ele diz, maridos, e agora vem o nosso problema, homens. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Essa é uma coisa difícil para os homens. Um dos pecados específicos do homem é ser grosseiro. É ser um brutamontes com sua esposa. Eu queria começar destacando essa palavra amai. Porque ele não está falando daquela paixão que é cantada nas músicas românticas. Não está falando. Aquela coisa arrebatadora, que a mulher é tudo para você, e que você mora até debaixo da ponte, que você mata, morre por causa dela. Aquela paixão arrebatadora, não. Essa paixão aí não segura casamento nenhum, ela é falha. E embora você possa, como esposo, ser apaixonado por sua esposa, mas quando Paulo diz, amai vossa esposa, ele usa a palavra ágape. E essa palavra ágape é uma palavra que só os cristãos utilizavam para descrever o amor. Os gregos chamavam amor de eros, ou de filia, ou de storge, sucessivamente, respectivamente, o amor romântico, o amor entre amigos e o amor de família.
Esses amores são naturais. Eles não são ruins em si mesmos, mas eles são limitados. Mas a palavra ágape descreve um amor diferente, um amor que o coração do homem natural é incapaz de produzir. É um amor que só pode ser produzido por Deus, pois procede de Deus. Então, quando ele diz, maridos, amai vossa esposa, ele não está dizendo, marido, seja apaixonado pela sua esposa. Eu não estou dizendo que isso também é errado. Eu estou dizendo que se você só é apaixonado por sua esposa, você não está amando ainda com esse amor. É outra coisa que ele está falando aqui. Então, já vimos na mensagem que falamos sobre o amor como vínculo perfeito, que esta palavra é uma palavra peculiarmente cristã e que ela descreve mais uma atitude do que um sentimento. Esse amor tipicamente cristão segue o padrão de Deus e Cristo é o modelo desse amor. É por isso que lá em Efésios 5, e eu quero que você vá lá, marido, principalmente marido, abra lá, Efésios 5, 25, ele vai mostrar qual é o padrão desse amor. Ele diz, maridos, amai vossa mulher, como? Como Cristo amou a igreja. Paulo se utiliza de uma eclesiologia para descrever a relação entre o marido e a mulher. Ele diz que a mulher deve estar submissa ao marido como a igreja está submissa a Cristo. Ele fala isso em Efésios 5, 22 a 24. Mas a partir do verso 25 ele diz, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Aqui a responsabilidade é maior, meu irmão. Porque você representa quem na relação? A mulher representa quem? A igreja. Ai, pastor, só o marido que quer ser o Cristo. Você quer o lugar? Depois eu vou perguntar de novo. Como foi que Cristo amou a igreja, maridos? A si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão da liderança masculina. Como é que você lidera a sua mulher? Entregando sua vida por ela. Tem algumas características nesse amor que eu quero rapidamente percorrer. Primeiramente, o amor de Cristo pela igreja é um amor incondicional. Por quê? Porque o sujeito e o objeto desse amor já revelam isto. Quem é o sujeito do objeto? Cristo. Ele é perfeito, ele é eterno, imutável, verdadeiro Deus, infinito em santidade, em pureza, em justiça. E quem é a igreja? Uma comunidade de pecadores, inimigos de Deus, pelas suas obras malignas, rebeldes. Mas Deus prova o seu próprio amor, ágape para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A mulher não era bonita, a noiva não tinha nenhuma beleza. O pecado a enfeiava e Cristo a amou a si mesmo. E isso quer dizer o quê, meu querido? Que o seu amor pela sua esposa não é condicionado por qualquer beleza ou mesmo virtude dela. Eu sei que isso chamou sua atenção em primeiro lugar, mas algumas coisas elas vão diminuindo. Mas se você entender o amor de Cristo pela igreja, você vai entender que esse é o amor que você tem que dar à sua esposa. É interessante que o amor de Cristo não é motivado por uma virtude ou beleza na própria igreja, mas pela própria bondade de Cristo. E é esse amor que a torna bela, para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o seu amor, meu irmão, é incondicional. Eu sei que às vezes a sua princesa se torna uma megera. Às vezes sua princesa se transforma em bruxa, por causa do pecado que habita nela. Mas quando você olhar e vir uma bruxa, você tem que amar a si mesmo. Entendeu? É incondicional, irmão. Em segundo lugar, é sacrificial. Porque Cristo deu sua vida pela igreja. Ou seja, a sua vida tem que ser sacrificada. É assim que o marido lidera, é assim que o marido é cabeça. Ele não é cabeça dizendo, mulher, Efésios 5. Efésios 5, Colossenses 3. Não é assim. Você me deve submissão. Não é assim. É se sacrificando por ela. Temos aqui a doutrina da expiação particular. Olha como a doutrina é importante. Diz que ele se sacrificou e, embora no caso do marido o dar a vida envolva situações extremas, como arriscar a vida para salvar a esposa num incêndio, num naufrágio ou outra calamidade,
eu quero chamar a sua atenção para o aspecto sacrificial que se manifesta nas pequenas coisas. Porque certamente se eu perguntasse aos maridos aqui, no incêndio, você ia lá para salvar? Com certeza a maioria, se não a totalidade, ia dizer sim. Embora às vezes na hora a situação é outra, né? Eu me lembro de um irmão, crente, presbiteriano, reformado, presbítero. Estava um dia numa cidade dessas perigosas, ocorreu um assalto, ele estava no carro. Ele ouviu, pá, pá, pá. Não foi um assalto à família, mas ele ouviu tiro para todo lado. Estava a esposa e os filhos. A primeira coisa que ele fez foi se jogar embaixo do carro. Esqueceu da mulher e do filho. Às vezes acontece, né? Mas em geral, talvez todos diriam aqui, não, eu daria a minha vida. Mas o ponto é, tem coisas menores que você precisa demonstrar o seu amor sacrificial. Por exemplo, você tem que sacrificar o seu tempo. Você tem que sacrificar o seu descanso. Você tem que sacrificar os seus interesses. Normalmente, o marido não faz muita coisa que interessa a mulher. Ele faz só o que interessa a ele, que dá na cabeça. Você tem que sacrificar os seus gostos pessoais. Às vezes você gosta de se vestir de maneira ridícula, mas pelo amor de Deus, ajuda a mulher aí. Deixa ela opinar na sua roupa. Eu sei que às vezes você gosta de ficar em estado de coma, assistindo o jogo ou a televisão, mas ela precisa sair, saia com ela, sacrifique o jogo. Eu sei que muitas vezes você quer descansar quando você chega do trabalho, mas ela também estava trabalhando, ajude, lave a louça um pouquinho, não joga meio em qualquer lugar. Às vezes eu sei que você está com sono, mas sacrifica o teu tempo para ouvir alguma coisa que ela tem para dizer. Este é um aspecto sacrificial, maridos, que nós temos que ter. E o homem tem dificuldade, esse é um pecado especificamente masculino. Há uma insensibilidade masculina que nós precisamos combater em nosso coração e mortificar todos os dias, meus irmãos. Este é um amor também santificador. Cristo se deu à igreja para que a santificasse, para que ela se tornasse igreja gloriosa. É claro que você não tem o poder de santificar, mas é como instrumento. O ponto é, as suas atitudes, marido, precisam motivar as virtudes da sua esposa. Precisam inspirar a sua esposa. O marido, ele deve ser um instrumento para construir a beleza espiritual da sua esposa. É um amor santificador. Tem mulheres, irmãos, que depois que casam, elas apagam. Mulheres que perdem o brilho nos olhos, que ganham rugas muito cedo, que perdem a vontade de viver porque tem maridos que têm relacionamentos abusivos, que vivem o tempo todo fora do lar, não tem participação no lar. E com isso a mulher se torna mais triste e às vezes até pior, mais mal-humorada. A minha pergunta para os que são casados é, sua mulher melhorou depois que casou ou piorou? Se você disser assim para sua mulher, você já foi melhor, hein? Saiba que você está fazendo uma confissão de culpa. Porque se ela era melhor quando era solteira, você casou, alguma responsabilidade você tem. O amor do marido é santificador, é um amor também afetuoso e sensível, tratando sua noiva com carinho, assim como deve ser o amor do marido pela esposa. Veja o capítulo 5, 23 de Efésios. Aliás, o verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa palavra alimenta é a mesma palavra criai, referindo-se aos pais no verso 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e admoestação do Senhor. A ideia é de nutrir. Mas essa palavra cuida, ela transmite a ideia de carinho. Ela às vezes pode ser traduzida por acariciar. Marido, você acaricia sua esposa? Eu não estou falando naquela hora, não. Naquela hora, aí, quando a gente é mercenário. Não é naquela hora, não. Quando você não quer nada com ela, assim. Não tem segundas intenções. Quantos elogios você faz? Quanto cuidado você tem?
diário com sua esposa? Quantas manifestações de carinho? O marido precisa ser afetuoso. Você, quando vai se aprontar, mesmo que você não seja vaidoso, você trata o seu corpo com carinho. É assim que tem que tratar a esposa. O amor do marido é afetuoso, é carinhoso, é sensível. Em 1 de Pedro 3,7, Pedro diz que eu tenho que ter consideração pela minha mulher como parte mais frágil. A palavra traduzida por parte ali é vaso. Sim, a mulher é mais frágil. Não adianta a Capitã Marvel ficar dizendo que vocês são guerreiras. Sim, a mulher é guerreira. Eu não sou contra usar esse termo guerreira. Não. A mulher tem uma força em áreas que o homem não tem. Como o homem tem força em áreas que a mulher não tem. Mas ela é mais frágil em muitos aspectos. Ela é mais frágil fisicamente. Ela é mais sensível emocionalmente. E tem que ser, porque é por isso que ela é mais acolhedora. Por isso que ela pode ser mãe. Ela tem mais ouvidos para escutar. Ela é mais dada a trabalhos humanitários. Mas isso também a torna mais frágil. É por isso que você pode chegar para um homem e o marido dizer, está ridículo essa roupa. O marido vai embora. Mas se o marido disser para a mulher, amor, eu acho que esse brinco não está combinando bem, talvez, estou ridícula. Acabou. Outro dia eu vim andando aqui e uma irmã queria incentivar a outra a usar vestido, ela gostava de usar calça comprida. E a irmã naquele dia vestia um vestido preto, muito elegante, e eu passei por elas, e a irmã que queria incentivar a outra disse, pastor, viu como ela está bonita, elegante, de vestido? Eu falei, realmente, está muito elegante, muito bem, e o preto deixa a gente mais elegante. Ela disse, está vendo? Ele está dizendo que eu estou gorda. Aí a outra disse, pastor, o senhor também, hein? Foram embora as duas, zangadas comigo. O que eu falei? Que mulher é sensível, não é verdade? Por isso que quando a mulher disser assim, amor, eu estou bonita, você diz, tá, e vai embora. Não faça isso, seu desastrado. Ela não quer que você diga, tá. Ela quer que você diga, nossa, amor, que brinco lindo, ficou lindo na sua orelha. Olha, legal. E essa pulseirinha também tá um brinco, né? A pulseira tá um brinco. E esse sapatinho, nossa, o seu pé já é delicado. Com esse sapatinho, então, é assim. É por isso que quando você diz tá, ela diz, não, mas peraí. Você não acha que ficou aqui muito um pneuzinho? Às vezes você olha, até é verdade, né? Você tem que ter polir. Ela quer saber detalhes. Então aprenda a elogiar partes dela. Marido, se você não é assim, tem marido que não é brigão, mas não é carinhoso também. Está pecando, irmão. O amor do marido é carinhoso. Claro que às vezes você não é um poeta, não sabe falar, né? No máximo um batatinha quando nasce. Tudo bem, ela vai achar lindo. É assim, fica meio palhaço, né? Mas ela vai achar lindo. Olha, é tão desajeitado, ele nem sabe, mas que coisa linda. Você precisa ser afetuoso. E você precisa ser presente e participativo. Paulo diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Tem que estar presente no lar, tem que participar da vida no lar, na criação dos filhos, cuidar dos filhos, revezar com a esposa, ajudar nos afazeres domésticos, por que não? Tendo discernimento, um amor que exerce autoridade com discernimento. Não é pela imposição, ele está dizendo, com discernimento. 1 de Pedro 3,7 eu estou citando. Essa é uma dificuldade que nós como maridos temos. Tem marido que até quando vai abraçar, não abraça. Não, pastor, eu não gosto desses negócios, não gosto de muito romantismo. Tudo bem, você não precisa ser melequento. Mas você precisa declarar seu amor à sua esposa. Você precisa ser presente no seu lar. Você precisa parar de ser passivo. Você precisa tomar a iniciativa. E você precisa liderar a sua casa no temor do Senhor.
Tem marido que a mulher quer ler a Bíblia. Não, lê aí, que eu estou com a vista meio ruim. Vive olhando um monte de porcaria, mas na hora de ler a Bíblia, não, eu estou com a Bíblia, eu estou meio ruim aqui. Na hora de orar, não, ora você, amor, ora você. Você sabe orar mais bonito. Marido que não sabe orar, não sabe ler a Bíblia, não sabe explicar a Bíblia para a esposa. Marido, é seu dever de pastorear a sua casa. Então, se sua esposa arrasta você para a igreja e não o contrário, você está em pecado. Porque o marido é aquele que toma a liderança para servir. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eu quero concluir. Primeiro dizendo que, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, se eu não estou enganado, no livro A Bíblia e a Família, a raiz da infelicidade de muitos casamentos, mesmo cristãos, é a dureza do coração humano. E as frequentes exortações dos apóstolos aos maridos para que amem suas esposas, e por outro lado, as esposas para que sujeitem-se aos seus maridos, elas indicam que os cristãos casados devem estar sempre alertas contra o egoísmo, a rebeldia e o orgulho de seu coração, para que eles não perturbem a boa paz e a felicidade do casamento. Nem sempre, entretanto, nós estamos dispostos a admitir isso. Temos muitas desculpas, como incompatibilidade de gênios, falta de maturidade, falta de dinheiro, educações diferentes e a vida agitada de hoje. Não negamos que essas coisas contribuem, entretanto, elas não podem nos impedir de reconhecer, sincera e humildemente, que é nossa falta de andarmos diariamente no Espírito. A falta de andar no Espírito e de andar na palavra é a verdadeira raiz da nossa infelicidade como casais, quando temos essa infelicidade no casamento. Por isso que Paulo, em Efésios, antes de falar como as mulheres e os maridos devem se comportar, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito para que vivamos um casamento digno de Cristo. E em Colossenses 3,16, que é do nosso texto, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. São uma e a mesma coisa. Encher-se do Espírito é ser preenchido pela palavra e andar no Espírito, porque o Espírito inspirou a palavra. Se nós nos deixarmos levar, meus irmãos, menos pelos nossos pensamentos e conceitos, e mais pela palavra de Deus, certamente nós vamos experimentar casamentos mais equilibrados e mais bíblicos, saudáveis e, consequentemente, mais felizes. Pois, como disse o Senhor por meio de Isaías, porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É por isso que o primeiro passo, se você não tem Cristo, é a conversão a Jesus. Você precisa de Cristo. Se o seu coração não, Cristo não habita em seu coração, primeira coisa que você precisa fazer, já nas aplicações práticas da nossa mensagem, se você não é crente, entregue sua vida a Jesus. Confesse Jesus como Senhor. Reconcilie-se com Deus. Sem dúvida, a vivência do Evangelho, um coração convertido, vai trazer um casamento abençoado, embora esse não seja o único nem o principal benefício. Agora, uma vez sendo um cristão genuíno, busque a plenitude do Espírito Santo em sua vida diária. Ande em submissão à voz do Espírito e vigie contra as armadilhas do seu próprio coração. Então pare de obedecer ao seu coração, seguir os seus pensamentos e pautar a sua conduta, seja você mulher, marido ou mulher, pelo que o outro faz. É pelo que Cristo fez que você deve fazer. Em quarto lugar, pratique o perdão incondicionalmente. Você ainda vai cair muito, e seu esposo também. Sem o perdão, até problemas pequenos e insignificantes crescem como uma avalanche, soterrando o amor e a doçura da relação conjugal.
Como eu já disse em outra ocasião, perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre terá de fazê-lo de novo no outro dia. Sempre. Você já deu mau humor quando você tem que jogar o lixo? Eu, pelo menos, tenho todo dia. Pai, tem que jogar o lixo. Lá vou eu. É só ir lá à frente e colocar o lixo. Mas tem que jogar. Perdoe sempre. Penúltimo lugar, tenha a humildade de buscar ajuda quando você não consegue administrar os conflitos do seu lar. Não espere ele estar acabando. Busque ajuda e siga os conselhos que lhe são dados biblicamente. Não é com qualquer pessoa, tem que ser com um cristão maduro. É assim que nós cumprimos o mandamento já falado: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E por último, isto tudo é difícil? É difícil. Mas o que é que nos dá esperança? A graça teimosa. Lembra de Jacó? A graça suficiente. A graça de Deus lhe basta, irmão. Então, conte com a graça. Pela graça você pode vencer o pecado dentro de si, que conspira contra a sua vida e do seu cônjuge.